8h07, estamos de volta com Folha no Ar e depois da nossa conversa hoje com o especialista em reprodução humana assistida, Dr. Luiz Fernando Delle, vamos conversar com Odila Mansur. O assunto, Arnaldo, é um assunto que interessa demais porque com a capacidade de diagnóstico, né, se descobriu muito mais autistas do que a vã imaginação poderia perceber, né? Toda característica, às vezes diferente, já é como é que chama? É um espectro do autismo. Arnaldo, temos aqui a nossa convidada, Odila Mansur. Você passa a bola para você. Odila, primeiro, bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente nesse Folha no Ar, véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu queria que você começasse falando para a gente quais são os primeiros sinais, a partir de quando a família, o médico, começa a perceber que há sinais do espectro autista na criança, no paciente. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui nessa oportunidade, agradeço ao Grupo Folha da Manhã, né, e a vocês o especial convite, e é sempre um assunto que me é muito caro, né, ultimamente é o que eu mais estudo, então se eu puder contribuir, como o Marco Antônio já disse, amanhã é o dia de conscientização mundial sobre o autismo, né, o dia 2 de abril, e então a gente, se puder contribuir, vou ficar muito feliz. Vamos lá, Arnaldo. Sinais precoces, né, que a gente chama. Em torno do primeiro ano de vida, mais de 80% dos pais já identificaram que aquela criança tem alguma coisa diferente. Né? A gente ainda não faz diagnóstico, mas diz que ela tem sinais de risco. E quais são esses primeiros sinais de risco? É aquele bebê que você chega ali, por exemplo, se aproxima dele no berço e ele, muitas vezes, vira de lado, ele não responde à interação social. Você mexe com ele, brinca, canta, mostra algum objeto e ele, muitas vezes, não tem reação. Outra característica também, outro sinal de risco, melhor dizendo, é a falta do sorriso social, né? Em torno do segundo mês, os bebês, quando você se aproxima dele, do berço, ele sorri. A gente diz, sorri quando ele identifica que tem um igual, um humano. Nosso bebê, que já tem características, né, dentro do transtorno do espectro do autismo, geralmente ele não sorri. Depois, em torno de 10 meses, você chama pelo nome, João, João, João. Geralmente ele não atende, ou custa muito atender, né? Aí a família, às vezes, pensa que ele é surdo. Aí geralmente é esse o sinal que faz as famílias procurarem ajuda. Uma possível surdez, que não tem nada de surdez, né? Geralmente é uma dificuldade de compartilhamento de atenção. Então, esses 3 sinais são muito comuns no primeiro ano de vida. Um outro também, a gente sempre ensina as crianças, né? Soltar beijo, dar tchau, fazer joinha, legal. Essas crianças têm muita dificuldade com a imitação. Então, elas têm dificuldade em compreender e repetir esses gestos, né? Então, são sinais, assim, muito precoces. A gente sabe, eu vi recentemente, né, de um congresso, mais uma vez foi reforçado, que em torno de 16 meses já é possível se fazer um diagnóstico com mais de 80% de chance desse diagnóstico ser confirmado aos 3 anos. Mas a gente ainda costuma, não é só no Brasil, também no mundo todo, esse diagnóstico muitas vezes acaba sendo retardado. Essa criança vai ter um diagnóstico com 4, 5, 6 anos e ela perde as oportunidades, né? Janelas de oportunidades dos 3 primeiros anos de vida, que são aquelas em que a gente tem mais formação de sinapses, em que a gente aprende com mais facilidade e que pode reorganizar essa arquitetura cerebral. Então, daí a importância, eu não sei aí do Marco Antônio, com quantos anos o netinho dele teve diagnóstico, mas esse diagnóstico precoce, ele é muito importante. Foi como...
Foi mesmo nos 3 anos, mas infelizmente nós tivemos a pandemia. E a pandemia fechou muita coisa, né, Arnaldo? E nós não tínhamos muita oportunidade, mas mesmo assim, hoje a interatividade do meu caso, do meu netinho, é muito boa. É muito interativo, só tem coisas que ele não tem jeito. Mas chega a ser engraçado. Mas como que antigamente se falava, tudo se rotulava déficit de atenção. Havia muito isso. Rotular só déficit de atenção. Você via, às vezes, via os médicos nos Estados Unidos fazendo isso, falando isso, e depois um médico no Brasil comentou comigo, pois o americano ele rotula muito fácil e pesquisa menos, investiga menos, talvez pela estrutura do sistema de saúde, que eles tenham menos tempo com cada paciente do que propriamente deveriam ter, né? E hoje já nem se fala mais em Asperger, não é verdade? Já se falam mesmo em espectro do autismo. O Asperger ficou até um pouco já superado. Sim, na nova classificação, né, do DSM-5, a partir de 2013, o Asperger sumiu, que eles tiraram da classificação. Por quê? Ser Asperger era alguma coisa, ser autista era outro. E a gente sabe que, na verdade, são 2 lados de uma mesma moeda. Uhum. O Asperger, né, ele é tão autista quanto qualquer outro. Então, esse Asperger, hoje, a gente chama de autista nível 1, que é aquele que tem a linguagem, aquele que fala, geralmente. Às vezes, eles são até muito falantes, às vezes tem até uma linguagem um pouco entoada, mais pedante. Ele é autista da mesma forma como qualquer outro. Então, se tirou essa nomenclatura justamente porque a gente recebia muita criança, né, todos os profissionais recebiam, em que a mãe dizia, ele não é autista, ele é Asperger, como se aquilo fosse até uma coisa muito importante, né? Sofisticada. Não é nada disso. Uma coisa assim, diferenciada. Meu filho é um gênio. Tem uma grife. Não tem nada disso. Uma grife. Isso mesmo. Falava até com orgulho. Quando, Marco Antônio, você falou do déficit de atenção, né, o chamado TDAH, déficit de atenção, né, e hiperatividade. É muito comum ele estar presente no autismo. Tá? Em torno de 80%, 70% dos autistas têm também a hiperatividade, têm o déficit de atenção. Mas o que é que a gente hoje aprende, sabe? Esse diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, ele muitas vezes mascarou ao longo da história, e mascara ainda, o diagnóstico de autismo. Por quê? Né? Aquela criança chega lá no consultório médico, agitada, correndo de um lado para o outro, pulando sem parar, não senta. Aí o doutor diz logo, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. E muitas vezes não se procura o que tem por trás, quer dizer, o transtorno de base, que muitas vezes é o transtorno do espectro do autismo, que por ser muito amplo também, como já foi falado, ele acaba muitas vezes ficando, né, essa criança com autismo fica não diagnosticada, ou se diagnostica a comorbidade, como no caso TDAH, ou TOD, que é o transtorno opositor desafiador, se identifica, muitas vezes, e trata a comorbidade, que a gente chama, e o transtorno de base fica meio esquecido, né? Ou não se faz nem o diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo. Ok? Arnaldo. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu tenho perguntas aqui de ouvintes. Sim. Um grupo nosso aqui do programa. Uma das perguntas justamente vai ao encontro do que Marco falou em relação ao neto dele, que foi a questão da pandemia. O quanto impactou até mesmo no atendimento a essas crianças, nas primeiras investigações de se realmente era autismo ou não, esse período pandêmico? Vamos lá. Não, primeiro é bom a gente esclarecer
houve uma época em que se falava em autismo da pandemia. Isso não existe, isso é um equívoco, porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a criança já nasce com esses sinais, com essas características. O que aconteceu com a pandemia é que muitas crianças ficaram ainda mais isoladas, sem tratamento, e alguns, né, sinais do autismo acabaram ficando agravados. Elas ficaram fora da escola presencial, fora do contato com outras crianças, fora das terapias, ou às vezes, né, fazendo a terapia online, e isso tudo prejudicou aí o tratamento e o avanço, né, a melhora daquela criança, né? Mas a gente tem que ter claro que a pandemia não causa autismo, né? Ela pode até ter agravado alguns comportamentos, alguns sinais pelo próprio isolamento, né? Porque tudo que a nossa criança com autismo precisa é não ficar isolada, porque a tendência dela já é fugir da interação social. Ela escolhe sempre um cantinho, ela escolhe brincar sozinha, ela não vai chamar o amiguinho para brincar. Então, na pandemia, essas crianças ficaram mais isoladas, mais afastadas do convívio social, e isso não foi bom para ninguém, né? E, sobretudo, não foi bom para as nossas crianças. Tá? Mas, não sei se eu respondi, Arnaldo, faltou alguma parte da pergunta? Se tiver faltado, você me sinaliza. A pergunta, eu que faltei dar o crédito, que a pergunta foi da Cíntia Cordeiro, que coordenou em certo momento aí a questão do enfrentamento à pandemia aqui na cidade. Mas, além dessa pergunta da Cíntia, tem também outro assunto que a gente sempre aborda em relação ao autismo, que é a questão de níveis, né? Existem níveis diferentes. Quais níveis são esses e como funciona como reage a criança, o ser humano, a cada um desses níveis? Vamos lá. As famílias têm muita preocupação com esses níveis. Eu aprendi no meu doutorado, e realmente levo para a minha vida, de que muitas vezes é perigoso a gente falar em níveis. Porque talvez se eu falar para o Marco Antônio que o netinho dele é nível 1, né, é aquele mais leve, talvez ele não leve mais para terapia. Muitas famílias pensam, isso aí é leve, não precisa de tratamento. Se eu falo que é um nível 3, que é uma criança mais grave, a família também não volta. Ela pensa, vou voltar para quê? Isso aí não tem cura, ele já é grave mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que dizer com bastante cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado ao falar desses níveis. Na verdade, eles são níveis de suporte. Então, a criança nível 1 é aquela que vai conseguir caminhar na vida precisando de menos suporte, vai ter mais autonomia, vai conseguir estudar, eu brinco assim, estudar, namorar, casar, vida que segue. Nós temos aí, às vezes no nosso convívio, muitos autistas nível 1 que nunca foram diagnosticados. E estão aí trabalhando, vivendo, namorando, tudo bem, né? O nível 2 já é aquele que vai na vida precisar de um pouco mais de suporte, um pouco mais de ajuda, tá? Para as suas atividades diárias. Talvez não tenha tanta autonomia na vida de adulto quanto o autista nível 1. E o nível 3 é aquele que mais precisa de suporte, é aquele autista geralmente grave, ele não verbaliza, não fala, tem muitas estereotipias, tem muita dificuldade em conviver com o meio social. Então, é aquele caso mesmo mais grave. E então, como é que a gente é terapeuta, como é que a gente trabalha? A gente trabalha tentando que aquele hoje, nível 3, amanhã melhore e seja o nível 2. E que aquele que está no nível 2, amanhã esteja no nível 1. E isso, de fato, acontece com os tratamentos. Né? As crianças nos surpreendem muito, elas dão respostas muito boas. Então, às vezes, aquele que hoje ainda é um pouco, não fala ainda, né? Tem muita estereotipia, que a gente diz, muito maneirismo. Pode ser que amanhã, e provavelmente tratando, amanhã ele já vai estar melhor e vai seguir aí vida normal, né? Lógico, cada um com as suas... Nenhum de nós é normal, né? Entre aspas, cada um com as suas dificuldades, mas terá mais autonomia
autonomia, mais condição de seguir como adulto, né? E ser feliz, que é o que a gente quer. A gente trata as crianças para que elas sejam felizes, né? E a gente tem que lembrar que, antes de tudo, elas são crianças. São crianças como outras quaisquer. Isso é muito importante. Aí, até falando, né, para o vovô, muitas vezes a nossa criança, ela vive nas terapias. Ela está na terapia de manhã, de tarde está na escola, de noite ela volta para a terapia. Ela não tem tempo para ser criança. Ela precisa brincar, ela precisa pular, correr, fazer bagunça, como qualquer outra criança precisa. Né? Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter para não esquecer, para não ver o autismo antes de ver a criança. Ela é uma criança que tem hoje, né, essa condição, mas ela é uma criança. E a gente costuma, muitas vezes, ver o autismo antes. Ele é autista. Ele é uma criança. Né? E é muito interessante que as mães, né, vêm falar para a gente, às vezes, de coisas... meu filho, outro dia uma mãe, meu filho não gosta de andar de bicicleta. É do autismo? É porque... Não, mãe, ele não gosta porque ele tem o direito de não gostar da bicicleta. Ele gosta do patinete, ele gosta de outra coisa. Não tem nada a ver com autismo. Então, as pessoas colocam muito, né, tudo na conta do autismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu queria fazer uma colocação em relação ao que se diz muito da inteligência do autista. Eu ouvi uma entrevista muito interessante do Jô Soares falando do Rafa, o filho dele, que tinha ouvido absoluto do Rafa, do filho dele, que faleceu do coração. Sim. Já adulto. Então tinha coisas assim que ele falava, vamos na livraria, aí o filho pegava 10 livros. Aí o Jô falava, não, esses 10 livros são caros, eu vou comprar um. Ele falou, se é para comprar um só, não quero, eu quero os 10. Lia desbragadamente, tocava piano maravilhosamente bem, ouvido absoluto e alucinado por rádio. Tanto que o pai fez uma rádio para ele falsa, né? Em casa, né? Ele tinha um estúdio de rádio que ele trabalhava. O meu neto, no caso, por exemplo, ele tem uma percepção para brinquedos e coisas mecânicas absurda. É impressionante como ele vê o ventilador girando, ele tenta fazer com papel, ele tenta copiar. Ele adora estar perto das crianças brincando, rindo, tudo, mas quando as crianças se afastam, ele vai e brinca sozinho. E as crianças tentam montar alguma coisa e não conseguem, crianças mais velhas. Quando elas saem, ele vai e monta rapidinho, o que as outras crianças não conseguiram. Então, é muito interessante essas atitudes dos autistas, e é verdade, é real essa história de que eles são muito inteligentes, ou pelo menos para aquilo que eles gostam. Marco Antônio, hoje a gente sabe assim, que em torno de 70% dos autistas têm algum prejuízo intelectual. Por quê? Porque justamente naquela fase em que a criança mais aprende por imitação, aprende porque ela pergunta tudo, cadê isso? O que é aquilo? Nossa criança com autismo, ela tem um prejuízo nessas primeiras aprendizagens em especial, né? Ela geralmente está isolada, ela não participa ali daquela pergunta ou daquela situação. Então, muitas têm um prejuízo intelectual. Mas, então, esse mito de que a criança autista é muito inteligente, a gente diz que isso é um mito, isso não é verdade, tá? Isso é que faz, às vezes, as mães até acharem, né, que o autismo é realmente, como eu falei até do Asperger, né, uma condição, assim, diferenciada, maravilhosa. Não é bem assim, né? Ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, a gente não pode esquecer. O que acontece, que você colocou aí bem o exemplo do filho de Jô Soares, né? Eu já ouvi alguma coisa também, ele tinha um ouvido muito apurado, né? O Jô fala que ele, por exemplo, o elevador, ele dizia que aquilo ali era um som tal, enfim, de longe ele já identificava. Eles costumam desenvolver habilidades. Então, a gente tem crianças ou adultos com autismo que são exímios desenhistas, outros são pianistas,
né? A gente brinca até no meio dos médicos que os neurocirurgiões geralmente também tem muitos, porque tem uma habilidade com coisas muito pequenininhas e que eles gostam dessas coisas, gostam de coisas de montar, né? Como você falou aí. E eles muitas vezes, que isso que o Marco Antônio falou, muito interessante, eles nos surpreendem. A gente olha, parece que ele não está entendendo, não está fazendo, daqui a pouco ele faz. E faz corretamente, né? Aquilo, às vezes, que o amiguinho estava tentando e não conseguiu. Então, é muito comum. Eles, na verdade, a gente diz, desenvolvem habilidades, né? E tem o Arnaldo também, não, o Marco Antônio colocou alguma coisa, ainda do filho de Jô Soares, a questão dos livros. Eles têm muita inflexibilidade, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha clínica, nós temos 2 salas, há crianças que não aceitam entrar na outra sala. Elas sempre são atendidas nesse espaço que eu estou e elas não aceitam entrar na outra sala. Outras, por exemplo, as mães falam, a casa tem uma porta da frente e a porta dos fundos. Ele só entra pela porta dos fundos, não aceita entrar pela porta da frente. Eles são muito rígidos, em geral, nas questões de rotina. E tudo aquilo que sai do previsível, da rotina, eles se irritam, muitas vezes entram em crise, se aborrecem, né? Eles gostam da rotina. A rotina dá uma acalmada, tranquiliza. Isso. Então, tudo aquilo que sai não é, Amar? Tudo aquilo que sai da rotina deve ser previamente avisado, previamente combinado. Olha, amanhã nós vamos para a praia, amanhã a gente vai para outra casa. Então, a gente precisa ir, muitas vezes, preparando, avisando com antecedência, para que eles não se desregulem, como a gente diz, não entrem em crise. Tá? Arnaldo, estou vendo todo o filme aqui. Estou vendo todo o filme, é impressionante, né, Arnaldo? Sim, sim. Como a gente vai identificando. Sim. Deixa eu falar uma coisinha. Essa questão da inteligência é muito interessante, porque a definição de inteligência, né, dos livros é a capacidade de resolver problemas. Então, a gente tem, às vezes, um cuidado para dizer que fulano é muito inteligente dentro do autismo, porque, por exemplo, como eu conheço o autista adulto, que sabe tudo da história da Grécia, lê tudo, tem livros desse tamanho, discurso aqui para você o dia inteiro, lê noite e dia sobre aquilo. Aí, outro dia, a irmã, ele mora com a irmã me relatou assim, Odila, eu pedi a fulano, eu estava com febre, pedi a fulano para atravessar a rua e pagar uma conta de luz na lotérica. Ele disse que não sabe, não foi. Então, para coisas práticas do dia a dia, muitas vezes, eles têm dificuldade. Em outras coisas, eles são exímios, fazem muito bem. Então, descobrir qual é a habilidade. Sair para pagar a conta, né? Acabei de descobrir que meu filho mais velho é autista. Que ele tem uma má vontade danada de ir na esquina pagar uma conta. Arnaldo, você. Tá certo. Odila, você que pesquisa muito sobre o assunto e acho que muitas vezes é dúvida em relação todo mundo pode ter alguma dúvida sobre isso. Existem fatores que levam ao desenvolvimento fatores prévios que levam ao transtorno do espectro autista? Existem. Isso aí também é uma coisa muito perguntada, né, e muito importante. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, a criança já nasce com aquelas características, não é porque a mãe colocou ele para ver televisão, é claro que a televisão vai atrapalhar qualquer criança, o vídeo, né, até 2 anos de idade a gente não recomenda, porque atrasa o desenvolvimento da linguagem, mas ele não virou autista. Às vezes a mãe fala, ele virou autista depois que o avô morreu, ele gostava muito do avô. Não, isso não existe. O autismo estava lá, provavelmente aquela mãe não havia identificado. Então, isso aí a gente sabe que não é verdade. O que acontece? Hoje há várias pesquisas mostrando, por exemplo, a relação entre prematuridade extrema e autismo, quer dizer, crianças que nascem aí com em torno de 22, 24 semanas, relação entre a prematuridade e o autismo.
autismo. Não quer dizer que toda criança prematura vai ser autista, não é isso. Mas há uma relação grande nas pesquisas. Outra coisa muito importante, uso de medicamentos pela mãe na gravidez. Um deles que realmente provoca o autismo é o valproato de sódio, é uma medicação usada para epilepsia, e às vezes a mãe usa sem saber, usa estando grávida, e aí, né, a gente realmente sabe que causa o transtorno do espectro do autismo. Hoje também há algumas pesquisas falando em relação entre fertilização artificial e autismo, também há estudos que mostram isso. Há também estudos que mostram a relação entre, aqui o pessoal usando a brincadeira, pais velhos e autismo, quer dizer, são homens com mais de 40 anos. Primeiro eram só homens, agora as mulheres também com mais de 40 anos foram incluídas nesse fatores de risco para o autismo, né? E geralmente tem na família daquele autista alguém que tem, às vezes, não foi diagnosticado, mas é aquela pessoa que tem aqueles comportamentos diferentes, ou que tem determinados problemas psiquiátricos. Geralmente tem na família mais alguém que tenha algum nível de parentesco próximo, né, que tenha também características, não, às vezes não necessariamente do autismo, mas de outros transtornos, né? Okay. Eu vou trazer mais uma pergunta do ouvinte, que essa eu estou sem identificação aqui para dar o crédito da pergunta, mas faz parte do nosso grupo de opiniões do Folha no Ar. A pergunta seguinte: qual a sua opinião sobre terapias, são várias perguntas na verdade, qual a sua opinião sobre terapias especiais patenteadas sem evidências científicas no tratamento do transtorno do espectro autista, sobre o papel da escola e da família nesse processo terapêutico e sobre a carga horária elevada prescrita para a aplicação de terapias especiais em clínicas? Vamos lá, terapias. A gente, né, que estuda, que está na academia, né, eu sou a professora da Faculdade de Medicina de Campos, tenho um doutorado nessa área, a gente não recomenda nenhuma terapia que não seja baseada em evidências científicas. Tá? Então, recentemente, isso aí deu muita briga, confusão, houve um estudo americano, bem recente, acho que é do fim do ano passado, que ele lista as terapias que realmente têm comprovação científica e outras que não têm, né? E aí tem uma briga muito grande, são linhas, né, de tratamento que, às vezes, diferentes. Tem muitas, porque a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande, gente, porque a questão do autismo, infelizmente, virou também um grande comércio. Então, tem muita gente que resolveu tratar autismo, que nunca viu um autista, que, de repente, resolveu ganhar dinheiro com isso. E tem muita gente também prometendo cura, em cada esquina encontra pais desesperados, porque os pais ficam muito abalados, a família fica muito abalada, e é claro, se aquele ali me promete, né, que meu filho vai se curar usando isso ou aquilo, muitas vezes aquele pai faz um sacrifício, compra um tipo de medicação ineficaz, ou paga um tratamento caríssimo, sem evidências científicas. Então, eu vim, né, como eu falei recentemente, de um congresso internacional, e mais uma vez foi reafirmado, as terapias continuam sendo padrão ouro e as mesmas, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicomotricidade. Então, é o básico. Outras até entram como coadjuvantes, às vezes uma ecoterapia, musicoterapia, também ajudam, não tem problema nenhum, podem ajudar bastante. Agora, determinadas dietas restritivas, uso de óleos essenciais, nada disso tem comprovação né, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, então a gente não recomenda. Então é muito importante isso. A família está, né, como a gente diz hoje, empoderada, ter conhecimento, poder questionar o profissional, não é? Outro dia uma mãe me disse assim, eu não me esqueci. Eu fui num doutor tal que me mandou trocar toda a alimentação do meu filho, até o fundo das panelas. E isso só serviu para me espoliar, serviu para nada.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas promessas. O autismo, até o presente momento, não tem cura, ele tem tratamento e com bons resultados. Agora, o pessoal que promete, né, vende aí esperança, cura, isso aí a gente tem que estar muito atento, né, para não cair no ponto do vigário. Né? Aí você me perguntou uma outra, desculpe, Arnaldo, eu esqueci a segunda, é sobre a escola? Isso, o papel da escola e da família no processo terapêutico. A família, gente, e a escola são fundamentais. A gente não consegue trabalhar, fazer um bom trabalho, se a gente não tem em casa aquela família que continua o trabalho que a gente começou. Por isso é muito importante que os profissionais estejam sempre orientando os pais do como fazer em casa, como agir em casa, né, porque às vezes a gente faz de uma forma na terapia, em casa a família desfaz de certa forma aquilo. Né? E a escola é uma parceira também fundamental. Em geral, essas crianças vão precisar de uma mediação escolar, quer dizer, aquele profissional que vai estar ali acompanhando a criança na escola, para que ela possa ter melhores condições de aprendizagem. Né? Isso é um direito das crianças. Infelizmente, ainda a gente tem que brigar muito por isso, tanto na escola pública quanto na particular, né? Mas isso é fundamental. Então, é importante a família estar conversando com a escola, os terapeutas estarem conversando com a família e com a escola. Isso é fundamental, né? A gente está visitando essas escolas, está em contato com aquelas pessoas que também trabalham com aquela criança, porque o tratamento ele é global, ele não é só nas terapias, ele é em casa, ele é na escola, e a escola ajuda muito quando bem orientada, né, quando faz realmente um trabalho de qualidade com a criança. O que a gente às vezes observa, e eu sou da escola, né, eu sou pedagoga, minha base é na escola, é que, infelizmente, muitas crianças vão para a escola e não se sabe o que fazer com aquela criança na escola. Aí ela fica lá andando no pátio, né? Outro dia tem uma criança que eu atendo nos plantadores, um menininho já, que ele está com 10 anos, e ele não quer mais ir para a escola. Aí eu fui perguntar, fulano, mas a avó pediu, conversa com ele não quer mais ir para a escola. E ele é um menino, eu lembrei até do que o Marco Antônio colocou, ele tem uma habilidade, ele faz bichos com massa de modelar, coisa mais linda. Ele é um artista, mas ele não aprende a ler. Aí eu perguntei, fulano, mas por que você não quer mais ir para a escola? Ele me disse, massinha desenho. Porque na escola só dão a ele massinha e folha para desenhar. E ele já tem 10 anos. Então, ele percebe que ele está diferente dos coleguinhas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a escola realmente esteja incluindo, acolhendo essa criança. E não uma coisa, né, às vezes, de aparência apenas. E você perguntou outra coisa, número de horas para terapia. Olha, idealmente, né, o que os livros falam para a gente? Seriam 40 horas. No Brasil, isso já foi reduzido em torno de 20. Só que nós sabemos que não é possível. Uma criança que fica 20 horas na terapia, né, mais 20 horas na escola, ela não vive. O que a gente, então, prega hoje? Pelo menos 10 horas de terapia por semana, né? E que aquela família possa, que eu falei antes, ser orientada para continuar em casa o tratamento e a escola também. Aí, se você for somar, você vai ter mais de 40 horas de terapia, se a gente tiver a ajuda da escola e da família. Mas, pelo menos, idealmente, seriam 10 horas de terapia na semana. Né? Odila, a gente já estourou o tempo. A gente estourou o tempo que a gente tinha combinado. Desculpe, falei muito. Nada, que isso, que o assunto rende bastante. Tem uns comentários aqui na rede social da Carla Maia relatando as dificuldades com o filho dela, mas também as vitórias. Inclusive, ela fala que ele ingressou em cursos da UF ou do IFE, agora do IFE, por ampla concorrência, porque não aceitaram sequer o laudo, poder ele concorrer como uma vaga especial. Enfim, ela fez vários relatos aqui, mas infelizmente não vou poder repassar, porque nosso tempo está estourado e precisamos falar só rapidamente sobre o evento da Faculdade de Medicina na próxima semana, né, em relação a essa discussão do espectro autista. Eu queria que você contasse para a gente como funciona esse evento, se é aberto ao público,
quem tem acesso, como ter acesso, como que vai funcionar esse evento? Sim, na Faculdade de Medicina, eu sou professora e sou coordenadora de extensão. Então, a gente, anualmente, há 5 anos, faz um evento que chama-se Seminário Inspirados pelo Autismo. Então, é um dia, né, são horas de reflexão sobre aspectos importantes relativos ao autismo e alusão amanhã, ao dia 2, que é o dia de conscientização do autismo. Esse evento será na sexta-feira, dia 8 agora de abril, a partir de 8h30, vai ser mais ou menos de 8h30 às 13h. Ele é totalmente gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever. Inscrever como? É só mandar um e-mail para coordenação, sem cedilha e sem tio, né? Coordenação e extensão, também sem o tio, coordenação e extensão, @fmc.br. Coloca seu nome, seu telefone e sua profissão, ou se é pai ou mãe de autista. Basta isso, repetindo, coordenação, extensão, sem tio e sem nenhum acento, @fmc.br. A gente, até ontem, já tínhamos quase 200 inscritos, nós temos 250 vagas. É .com.br ou .br? Menos de 24 horas, a gente teve mais de 200 inscrições. Só um detalhe, ponto. De boa qualidade, de bons profissionais, quem puder participar, quiser, né? Aí eu estou tentando agora até pedir ao Wellington Cordeiro para ver se a gente consegue depois deixar gravado esse evento, que algumas mães estão pedindo, né? Depois possam ver na página da faculdade. Quem não puder comparecer pessoalmente. Mas vai ser um prazer receber. Odila, é fmc.com.br ou não? Só um cadinho que eu sou meio... @fmc.br. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho. Só um segundinho aqui. Que eu mesmo para e-mail não sou muito... coordenação e extensão, @fmc.br. Ótimo. Não tem como, não. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí para os nossos ouvintes. Qualquer tá dúvida ótimo. também pode fazer contato com a gente, tá bom? Tá eu bom. agradeço muito aqui. Eu com certeza farei contato com você. Muito forte. Eu farei contato com você com certeza. À vontade. E estou disponível em outras oportunidades para estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. Arnaldo, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já para a gente conversar um pouquinho. Tem muita coisa importante no jornal, no nosso site, e amanhã é dia de jornal nas bancas. Então, mais uma razão para a gente bater um papo sobre isso. Vamos ao intervalo e já voltamos. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp